Nessa videoaula nós faremos a correção da atividade da aula anterior. A atividade essa que abordava o conceito de determinação do centro e do raio de uma circunferência. A primeira questão, a questãozinha da Universidade Estadual do Pará, diz que com o projeto CIVAM, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia, será implantado um radar com capacidade de captar sinais num raio de 250 km. Um técnico situou a ação desse radar no sistema de coordenadas cartesianas, conforme a figura ao lado. Então nós temos aí uma figura abaixo, onde nós temos uma circunferência. Essa circunferência que representa o raio de atuação desse radar, ela vai então tocar o eixo X e o eixo Y em um ponto, como a gente pode observar. A equação dessa circunferência, que ela é tangente aos eixos coordenados, é quanto? Quando eu digo que a circunferência é tangente aos eixos coordenados, eu estou dizendo que a circunferência toca o eixo X e o eixo Y, como a gente pode observar. Bem, vamos lembrar de que para a gente obter a equação de uma circunferência, tem que ter centro, tem que ter raio. Então vamos fazer o seguinte. Do enunciado nós já sabemos que o raio de alcance desse radar é de 250 km. Além disso, eu vou agora destacar as coordenadas do centro desse radar. Nós vamos ter então o centro da circunferência, que representa o alcance desse radar, assinalado aí nesse ponto em vermelho. É nesse ponto que nós devemos instalar o radar. E a partir desse centro, o que a gente observa? Esse valor aqui, as coordenadas dele no eixo X é 250. Por que a abscissa do centro, de onde está localizado esse radar, é 250? Porque como nós sabemos que o raio de alcance do radar é 250, então a distância do radar até o eixo Y é 250. Se a distância do radar do centro da circunferência até o eixo Y é 250, essa distância então será o valor do X. Então, o X do centro dessa circunferência é 250. De maneira equivalente, o Y do centro da circunferência também é 250. Por quê? Porque a distância de onde está o radar até o eixo X é 250 por causa do raio de alcance do radar. Então, sendo essa distância 250, o valor do Y do ponto, o valor do Y do centro, será então 250, como a gente pode perceber. Com isso, então, se nós já sabíamos que o raio era 250 e acabamos de descobrir que o centro também tem coordenadas 250 e 250, então agora eu vou pegar a fórmula da equação da circunferência, x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado, e vou substituir. Então vai ficar x menos 250 ao quadrado, mais y menos 250 ao quadrado, igual a 250 ao quadrado. Dessa forma, então, esta é a equação que nós estávamos procurando, de maneira que a resposta correta é o item C. A segunda questão também da Universidade Estadual do Pará, segundo a revista Veja, de 3 de outubro de 2007, o mundo dá sinais de que a paciência com o Irã está chegando ao fim. Rudolph Giuliani, candidato à presidência dos Estados Unidos, defende um ataque preventivo para evitar que o país se torne uma potência nuclear, pois o presidente do Irã declarou ser seu projeto riscar Israel do mapa. O material bélico do Irã é uma preocupação mundial. Seus mísseis têm um alcance considerável e um raio de ação de grande destruição. Um míssil foi lançado sobre uma região e devastou uma área de formato circular. O raio de ação desse míssil foi registrado por meio da equação x² mais y² menos 2x menos 4y menos 4 igual a 0. Esse raio, em quilômetros, mede quanto? Bem, então na prática nós queremos saber qual é o raio de alcance do míssil. Como o alcance do míssil foi dado por esta equação de circunferência, nós queremos saber qual é o raio dessa circunferência. Como foi dada a equação geral da circunferência, para a gente encontrar o seu raio, primeiro a gente vai ter que descobrir quem é o seu centro. Então vamos lá. O x do centro ele é o a dividido pelo menos 2. Vamos lembrar que o a é quem está multiplicando o x, que é o menos 2. Então vai ficar menos 2 dividido para menos 2, que é 1. Portanto, o x do centro é 1. De maneira equivalente, o y do centro ele é o b dividido pelo menos 2. O b é quem está antes do y, que é o menos 4. Então vai ficar menos 4 dividido para menos 2, que é 2 positivo.
Desse modo, então, nós temos que o centro dessa circunferência, que representa, né, o local onde o míssil alcançou, o local onde o míssil atingiu o solo, ele tem coordenadas 1 e 2. Além disso, então, a gente pode determinar o raio, lembrando que o x do centro ao quadrado mais o y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado é igual ao termo c. Vamos lembrar que o termo c é o termo independente, que nesse caso é menos 4. Então vai ficar o x do centro é 1 ao quadrado, mais o y do centro, que é 2 ao quadrado, menos o raio ao quadrado, isso é igual ao termo c, que é menos 4. 1 ao quadrado dá 1, mais 2 ao quadrado, que é 4, menos o raio ao quadrado, igual a menos 4. 1 mais 4 dá 5, então 5 menos o raio ao quadrado é igual a menos 4. Jogo o 5 para o outro lado com o sinal trocado, então menos o raio ao quadrado é menos 4 menos 5, que é menos 9. Bem, se menos r ao quadrado é menos 9, então r ao quadrado é igual a 9, portanto o raio é a raiz quadrada de 9 e a raiz quadrada positiva de 9 é 3. Ou seja, nós temos então que esse míssil ele teve um raio de alcance de 3 km, de modo que a resposta correta é o item C. A terceira questão da UES. Sejam A de coordenadas 0 e 8 e B de coordenadas menos 4 e 0, extremos do diâmetro de uma circunferência. A equação dessa circunferência é quanto? Bem, nós queremos determinar a equação de uma circunferência a partir do seu diâmetro. Nós sabemos que eu devo inicialmente determinar o centro da circunferência, depois eu determino o raio e por fim eu faço a equação. Para que a gente determine o centro, eu vou utilizar ponto médio, já que nós sabemos que o centro de uma circunferência está no ponto médio do seu diâmetro. Então o x do ponto médio, x1 mais x2 sobre 2. O x1 é 0, que é o x do ponto A, o x2 é menos 4, então vai ficar 0 mais o menos 4 sobre 2. Mais com menos dá menos, então isso é 0 menos 4 sobre 2, o que dá menos 4 sobre 2, que é menos 2. Portanto, então, o x do centro, menos 2. Bem, de maneira equivalente, eu tenho que determinar agora o y do centro, pelo y do ponto médio, que é y1 mais y2, também sobre 2. Então vai ficar o y1 é 0, mais o y2, na verdade eu falei errado, né? O y1 é 8, mais o y2, esse aqui é 0, sobre 2. 8 mais 0 dá 8, 8 dividido para 2 dá 4. Então nós temos que o x do centro é menos 2 e o y do centro é 4. Assim, então, as coordenadas do centro valem menos 2 e 4. Vamos então determinar o raio, né? Para determinar o raio, eu calculo a distância do centro a um dos pontos. No caso, eu vou calcular a distância do ponto A ao centro. Bem, pega então a fórmula da distância entre dois pontos e vamos substituir. Substituindo então a distância ao quadrado seria, lembrando que a distância vai fazer o papel do raio, né? O x2, que é o x do ponto C, é menos 2, x do centro, menos o x1, que é o x do ponto A, é 0, tudo isso ao quadrado, mais o y2, que é o y do centro, é 4, menos o y do ponto A, que é 8, tudo isso ao quadrado. Vamos então resolver. Então a distância ao quadrado seria menos 2 menos 0 dá menos 2 ao quadrado, mais 4 menos 8 dá menos 4 ao quadrado. Vamos continuar. Menos 2 ao quadrado dá 4 positivo, mais menos 4 ao quadrado dá 16 positivo. 4 mais 16 dá 20, então a distância ao quadrado é igual a 20. Portanto, a distância é a raiz quadrada de 20. Como a raiz quadrada de 20 não é exata, a gente vai fatorar o 20 em 4 vezes 5. Então, nós temos a raiz de 4 vezes 5. A raiz de 4 é 2 e o 5 fica na raiz. Portanto, então, nós temos que a distância do centro da circunferência até o ponto A vale 2 raiz de 5. Essa distância, como eu falei, ela faz o papel do raio. Então, nós temos o raio dessa circunferência como sendo 2 raiz de 5. Agora, eu posso, enfim, calcular a equação da circunferência. Pega, então, a fórmula da equação da circunferência e substitua. No lugar do x do centro, você vai colocar menos 2. Então, vai ficar x menos o menos 2, tudo isso ao quadrado, mais. No lugar do y do centro, coloque 4. Então, vai ficar y menos 4 ao quadrado, igual ao raio
ao quadrado. Pessoal, vamos lembrar o seguinte, nós temos que d ao quadrado é 20. Como a distância equivale ao raio, é equivalente a dizer que raio ao quadrado é 20. Então, eu substituir direto o r ao quadrado por 20, como vocês podem perceber. O que nós vamos fazer agora? Entre colchete, aí no primeiro colchete, na verdade só tem um, menos e menos dá mais. Então vai ficar x mais 2 ao quadrado, mais, repete o resto, né? Y menos 4 ao quadrado, igual a 20. Como nós queremos a equação geral, nós vamos ter que desenvolver. Esse x mais 2 ao quadrado, isso é um quadrado da soma de dois termos. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x dá 2x, 2x vezes 2 dá 4x, mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado é 4. Mais o y menos 4 ao quadrado, isso é um quadrado da diferença de dois termos. Então você pega quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes y dá 2y, 2y vezes 4 dá 8y, então menos 8y, mais o quadrado do segundo, então mais 4 ao quadrado, 16. Passo menos 20 para o começo, igual a zero. Vamos então agora organizar e juntar. Então organiza x ao quadrado mais y ao quadrado, mais 4x menos 8y. Quando eu pego 4 mais 16 dá 20, cancela com menos 20, sobrou apenas igual a zero. Deste modo, então, a equação da circunferência que tem o diâmetro nos pontos AB, A e B, né? Ela vale x ao quadrado mais y ao quadrado, mais 4x menos 8y igual a zero, e a resposta correta é o item B de bola. A quarta questão. Qual das equações abaixo representa uma circunferência? Então, nessa quarta questão, nós temos que reconhecer o que é a equação de uma circunferência. Eu vou começar descartando algumas e o que sobrar eu faço o teste para ver se é ou não a equação de circunferência. Bem, inicialmente, né, testando a item, inicialmente a gente pode perceber que x ao quadrado mais y ao quadrado mais 25 não é a equação de uma circunferência. Porque se você for isolar o 25 para o outro lado, para obter a equação reduzida, você teria x ao quadrado mais y ao quadrado igual a menos 25. E vamos lembrar que na equação reduzida, quem está no segundo membro é o valor do raio ao quadrado. Então, com isso, eu teria que r ao quadrado é menos 25. E isso é impossível. Nós sabemos que o quadrado de qualquer número ele é sempre positivo. Então, você não pode ter r ao quadrado negativo. R ao quadrado igual a menos 25. Desse modo, então, a primeira equação, a do item A, não é a equação de uma circunferência. Bem, a equação do item B, a equação x ao quadrado menos 4x menos 2y mais 6 igual a zero, ela também não pode ser a equação de uma circunferência. Porque toda equação de circunferência ela tem x ao quadrado e ela tem y ao quadrado. A do item B não tem y ao quadrado. Vamos continuar então. A do item C, x ao quadrado menos y ao quadrado, mais 4x menos 6y mais 2 igual a zero, também não é equação de uma circunferência. Porque nós falamos que a equação de uma circunferência, o x ao quadrado e o y ao quadrado, eles possuem os mesmos coeficientes. Nesse exemplo, no item C, o coeficiente do x ao quadrado é 1. E o do y ao quadrado é menos 1. Então, nós temos x ao quadrado e y ao quadrado com coeficientes diferentes. Então, o item C também não é o item correto. Bem, eu vou logo descartar o item E, né? Também não é equação de circunferência o item E. Pelo mesmo motivo que eu falei agora há pouco. Por causa da questão dos coeficientes do x ao quadrado, do y ao quadrado, eles devem ser iguais. E no item E, o coeficiente do x ao quadrado é 3 e o do y ao quadrado é 2. Então são diferentes, por isso não é equação de circunferência. Bem, sobrou um único candidato para a equação de circunferência, que é o item D. Esse item nós vamos testar para ver se ele realmente é equação de circunferência. E aí você diz, testa como? Pessoal, vamos lembrar que toda equação de circunferência, ou toda circunferência, tem que ter centro e tem que ter raio. Então, eu vou testar se essa equação do item D, x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 6x mais 8y menos 11, se tem centro e tem raio. Vamos lá, então. Se tiver centro, o x do centro é a sobre menos 2. Isso vai ficar menos 6 sobre menos 2, que é 3. O y do centro ele vai ser o b
sobre o menos 2. Lembrando que o B é quem multiplica o Y. Então, isso seria 8 sobre menos 2, que é menos 4. Então, se porventura isso aí for a equação de uma circunferência, o centro é 3 e menos 4. Bora continuar então. Mas para ser a equação de circunferência tem que ter raio. Então, o x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado tem que ser igual ao termo c, que é o termo independente. Vamos lembrar que o termo independente é menos 11. Então, vai ficar o x do centro, 3 ao quadrado, mais o y do centro, menos 4 ao quadrado, menos o raio ao quadrado igual ao termo c, que é menos 11. Bora resolver. 3 ao quadrado é 9, mais menos 4 ao quadrado é 16, menos o raio ao quadrado igual a menos 11. 9 com 16 dá 25, restante eu só repito. Jogo o 25 para o outro lado com o sinal trocado. Então, menos r ao quadrado é menos 11 menos 25. Ou seja, menos r ao quadrado é menos 36. Se menos r ao quadrado é menos 36, então agora a gente vai pegar e vai fazer da seguinte maneira. Troca o sinal de todo mundo. Logo, r ao quadrado é igual a 36. Portanto, o r, o raio, é a raiz quadrada de 36, que vale 6. Então, percebam, essa equação do item D, ela é de uma circunferência com centro de coordenadas 3 e menos 4 e raio 6. Então, eu provo que realmente ela é a equação de uma circunferência. Portanto, o item correto é o item D. A quinta questão da Unifor. Na figura abaixo tem-se o hexágono regular, ABCDEF. Esse hexágono regular está inscrito, ou seja, ele está dentro da circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 4x menos 6y menos 3 igual a 0. Lembrando, né? Se o hexágono está inscrito na circunferência, ele não só está dentro da circunferência, bem como seus vértices estão tocando essa circunferência. A partir daí, a medida do segmento CF é igual a quanto? Bem, quando você olha para a imagem, você vai perceber que esse segmento CF ele equivale a um diâmetro da circunferência. Então a questão está perguntando quanto equivale um diâmetro dessa circunferência. Bem, vamos lembrar de que o diâmetro é o dobro do raio. Então isso quer dizer que para responder essa questão, nós vamos ter que primeiro saber qual é o raio da circunferência. Sabendo o raio, o diâmetro é o dobro. Mas para saber o raio, eu tenho que primeiro saber o valor do centro. Então o x do centro é a sobre menos 2. Lembrando que o a é quem está antes do x, que é o menos 4, dividido para menos 2, dá 2. Portanto, o x do centro vale 2. O y do centro, então, ele vai ser o b sobre o menos 2. Se lembrem que o b é quem está antes do y, que é o menos 6, sobre o menos 2. Ou seja, o y do centro é 3. X do centro é 2, y do centro é 3. Vamos agora, então, à procura do raio. Vamos lembrar que o x do centro ao quadrado mais o y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado é igual ao termo c, que é o termo independente. Então, bora substituir. X do centro ele vale 2 ao quadrado, mais y do centro, que vale 3 ao quadrado, menos o raio ao quadrado é igual ao termo c, que é menos 3. Bem, 2 ao quadrado é 4, mais 3 ao quadrado é 9, menos o raio ao quadrado igual a menos 3. 4 mais 9, isso vai dar 13. Então, 13 menos r ao quadrado igual a menos 3. Bem, então, menos r ao quadrado é menos 3 menos 13, o que quer dizer que menos r ao quadrado é menos 16. Se menos r ao quadrado é menos 16, então raio ao quadrado é igual a 16, portanto, o raio é a raiz quadrada de 16, que é 4. Com isso, então, nós temos aí uma circunferência de raio 4. Agora vamos lembrar o que eu falei agora há pouco, né? Eu disse para vocês que o segmento CF ele equivale a um diâmetro da circunferência. E nós sabemos que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o CF ele vai ficar 2 vezes o raio, que é 4. Logo, o CF vale 8. Portanto, então, a medida do segmento CF é igual a 8 e a resposta correta é o item A. Dessa forma, então, a gente finaliza essa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava, então, questões referentes à determinação do centro e do raio de uma circunferência.